Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é quarta-feira e vamos continuar falando sobre a profissão do padeiro. Ontem nós aprendemos mais um pouquinho sobre essa profissão e nós aprendemos também que os padeiros e todas as pessoas como nós temos que ter muitos cuidados com as nossas mãozinhas. Temos que lavá-las adequadamente, higienizar para poder preparar os alimentos ao fazer as nossas refeições e os padeiros também. Antes deles prepararem os pães, eles têm que lavar muito bem as mãozinhas entre os dedinhos, deixar as nossas mãozinhas bem limpinhas para depois poder preparar o pão. Não foi isso? Aprendemos passo a passo como devemos lavar as mãos. Também nós vimos os ingredientes que nós usamos para preparar o pão. Nós vimos que para fazer um pão precisa de água, de ovo, de açúcar, sal, de trigo, de fermento. São alguns ingredientes que são usados para preparar o pão. Ontem a prof deixou de atividade para vocês prepararem um pãozinho também, usarem essas receitas e fazerem um delicioso pão. Brincar de padeiro com a ajuda da mamãe e do papai e prepararem um delicioso pãozinho. Quem conseguiu preparar, olhem só, a prof está esperando as fotinhos e o videozinho de vocês para ver como foi preparar esse pão, se esse pão ficou bonito, se ele cresceu. A prof está esperando para ver como é que ficou. E hoje nós vamos continuar a falar sobre essa profissão. Lá no nosso livro, na página 42, olhem lá, o 4 e o 2, nós vamos ver que tem algumas fotinhos, olhem lá, algumas fotinhos de algumas profissões que nós já aprendemos. Então, agora que nós vimos as três fotinhos, as três profissões, nós estamos vendo, ó, que tem um círculo, olhem lá a bolinha, uma bolinha verde, uma bolinha vermelha, uma bolinha azul. A prof quer que vocês façam um xizinho, marquem na bolinha qual dessas profissões que preparam o pão, que é o padeiro. Qual dessas profissões é o padeiro? Qual desses vocês acham que é o padeiro? Um desses aqui está preparando o pão. O que está preparando o pão, que é o padeiro, vocês vão fazer o X. Olhem lá. Uma dessas profissões é o jardineiro. Vamos lembrar o que um jardineiro faz? O jardineiro, ele cuida do jardim, das florzinhas, das plantinhas. O padeiro prepara o pão. E tem o médico. O médico, ele cuida da nossa saúde quando estamos doentes. Então, agora olhem lá. Qual das três fotinhos é o padeiro? E façam um xizinho lá na bolinha. Depois, na atividade de baixo, vamos ver, olhem só. Na padaria do seu Paulino, havia 2 padeiros. Olhem lá. Lá na padaria trabalhava 2 padeiros. Cada padeiro fez 2 pães. Um padeiro fez 2 pãozinhos e outro padeiro fez mais 2 pãezinhos. Viram? E se nós juntamos todos os pãezinhos, com quantos pães nós ficamos? Então, vamos ver. Olhem lá. O primeiro padeiro fez 2 pães. O segundo padeiro fez mais 2, mais 2 pães. E se nós juntarmos todos? Quantos pães que vão ficar lá na padaria? Vamos ter que contar todos. Vamos contar com a Pro? 1, 2, 3, 4. Quantos pães tem? 4. Então, a prof vai pedir para vocês colocarem o númerozinho 4
em cima dessa linha. Olhem lá. Estão vendo o risquinho? Vamos registrar o número 4 aqui. Vamos lembrar qual é o número 4. Lembre que o 4, ele é uma cadeirinha de cabeça para baixo. Estão lembrados? Vamos colocar o númerozinho 4 ali. Depois de fazer isso, vamos virar o nosso livro. Primeiramente, olhem lá na página 43, nós vamos ver que lá em cima, ó, tem o símbolo do RA. O RA é aquele aplicativo do celular que nós entramos, que tem mais atividades, joguinhos e vocês podem fazer. Nessa atividade, olhem lá, tem um cesto de pães. Estão vendo o cesto de pães? Nós vamos contar quantos pãezinhos tem nesse cestinho. E no ladinho tem os quadradinhos. Vamos pintar apenas os quadradinhos para representar a quantidade de pães que tem na cesta. Então, nós primeiros temos que contar quantos pães tem ali. Vamos contar com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pães dentro desse cesto. Então, nós temos que pintar quantos quadradinhos? 7. Bem devagarzinho, nós vamos pintando um de cada vez, contando até tiver 7 quadradinhos pintados, tá bom? Agora, nós vamos ver que embaixo tem mais um cesto de pães. Mas está faltando alguns pãezinhos aqui. Por quê? Lá em cima, no cestinho, tinha 7 pães. E nós temos que deixar 7 pães nesse cesto maior também. Olhem ali, nessa fotinha do cestinho maior. Temos que deixar 7 pãezinhos. Vamos contar quantos pães tem aqui. 1, 2, 3. Tem só 3 pães. Quantos pãezinhos será que está faltando ali para chegar no 7? Porque tem que ter a mesma quantidade que o cesto de pães da atividade de cima. Então, tem que ter 7 pães. Nós vamos lá no material de apoio. Lembra o material de apoio? Que é lá no final do nosso livro, que tem as imagens de alguns pães. Olhem lá, tem as fotinhos dos pães, ó. Esses daqui são os pãezinhos que nós vamos recortar com cuidado, pedir a ajuda do papai e da mamãe, que esses pães nós vamos colar dentro do cesto, mas não são todos. Vamos colar só a quantidade de pães que, ó, para chegar à quantidade 7 dentro do cestinho. Nós temos 3 pãezinhos. Quantos mais nós vamos ter que colar? 3, 4, 5, 6, 7. Olha os dedinhos da prof. A prof contou até 7. Quantos pãezinhos a mais será que temos que colar? 1, 2, 3, 4. 4 pãezinhos lá do nosso material de apoio, mais os 3 pãezinhos que já estão dentro do cestinho, dá 7. Então, nós temos que colar mais 4 pãezinhos. Vão lá, recortem, colhem e contem para ver se vai dar 7 mesmo, tá bom? Então, a nossa atividade hoje era essa, às 10h30 a prof. Cris entra. A prof. quer ver como ficou a atividade. Vamos conversar mais um pouquinho. Beijo e até daqui a pouco.